Ele reto. Agora vai. Aí copia de novo, posta. Aí a hora que ele tiver postado, você copia e cola. Tudo bem, Graziele, Vânia, Francisco? A gente teve um probleminha técnico aqui na live, mas já resolveu. Então, convide os amigos de vocês, que eu já vou convidar a nossa convidada, a doutora Daniela. Tudo bem? Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Esse tema é importante para todo mundo, porque hoje praticamente 40% dos pais nos procuram porque a criança range os dentes ou tem apertamento. Oi, doutora Ranúzia de Salvador, um grande beijo. Convide 10 amigos que interessem no tema, põe nesse aviãozinho, tem um aviãozinho aqui do lado. Então, mande convidando 5 a 10 amigos e manda um monte de coraçãozinho que eu vou chamar a doutora Daniela, tá bom? A doutora Daniela é uma grande amiga, muita experiência em tratar a criança de Joinville. Ela tem a Clínica do Sono, Clínica do Sono Kids, tanto aqui em Goiânia, quanto Joinville, Mineiros, Anápolis, Brasília. E logo, quem desejar ter a Clínica do Sono vai ser um prazer. É um espaço onde a gente atende as crianças, adolescentes que têm distúrbios respiratórios do sono, desde ronco, respiração oral, ou a criança que tem pavor noturno, enurese noturna, todos os distúrbios do sono, onde a gente trata com equipe multiprofissional. Então, vou convidar a doutora Daniela para entrar conosco. Doutora Dani, você já está aí, né? Opa! Gente, esse grande beijo para todos. Vamos começar a nossa live muito animada. Quero agradecer a Deus de estar aqui com vocês, da gente ter esse tempo de compartilhar. Um grande prazer receber minha grande amiga, profissional querida, doutora Dani. Seja bem-vinda à nossa live experiência, que aqui a gente tem que falar da experiência profissional, mas primeiro eu quero doutora Dani para aceitar esse convite. Doutora Daniela, para então, ela já tem muita experiência, vai falar para vocês. E eu fui dar uma aula em Joinville, conheci a doutora Daniela e já fui várias vezes. É um grande prazer estar levando o curso de imersão de ortodontia infantil, que é este livro aqui, com a experiência clínica de atender as crianças, os adolescentes que têm distúrbios respiratórios do sono e como a gente trata com os aparelhos ortodônticos, ortopédicos e miofuncionais. Então, foi assim que eu fui para Joinville, conheci a doutora Daniela e ela vai falar um pouquinho da experiência dela e eu quero me apresentar. Sou Paulene Cardoso, sou ortodontista, com experiência de 22 anos, trabalho na clínica mesmo, com 10 odontopediatras, 10 ortodontistas. Nós somos uma equipe multiprofissional, temos fonoaudiólogos, psicólogos, fisioterapeutas. Então, isso faz toda a diferença na clínica do Sono Kids. Então, esse é um espaço que a gente tem na clínica para atender exatamente, mas provavelmente vocês vão ver que muitas crianças têm os distúrbios respiratórios do sono, principalmente quando a gente começa a utilizar o questionário do sono. Então, a gente vai falar um pouquinho do questionário do sono, mas hoje 78% das crianças têm algum distúrbio do sono, né? Entre eles, respiração oral,
ronco, apneia, enurese noturna, crianças com sono inquieto, síndrome das pernas inquietas, sonambulismo, fala à noite, hiperatividade e vários outros sinais e sintomas, entre eles consequências como o ranger de dentes, o bruxismo, muitas vezes associado ao ronco ou à apneia. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. E você, doutora Daniela, me conta um pouquinho de você, da sua experiência. Boa tarde, pessoal. É um prazer enorme estar aqui com essa mulher maravilhosa, que eu admiro muito, a doutora Pauline Cardoso. Primeiro, quero agradecer o seu convite, agradecer o Francisco, que eu vi que ele está prestigiando a nossa live, que ele me apresentou você, né? E essa mulher quer abençoar a nossa vida, e cada vez que ela vem para Joinville é um espetáculo. Então, estamos aqui para falar. Eu sou formada pela Universidade Federal de Pelotas, já há 26 anos, já faz um tempinho. Fiz especialização na USP em prótese dentária, depois fiz ortodontia, fiz odontopediatria e estamos com 22 anos de experiência na prefeitura com atendimento de crianças em PSF. Tenho em Joinville um projeto que se chama Asas do Paraíso, também numa escola pública, que a gente atende 95 crianças de 3 a 12 anos de idade. E montamos a Clínica do Sono junto com a Pauline, aqui em Joinville, e estamos aqui para somar e minha primeira live. Muito obrigada. Que bom! Então, pessoal, vou falar um pouquinho para vocês já do bruxismo. Nós temos um e-book de distúrbios respiratórios do sono, que é este livro. Então, e eu gosto sempre de mostrar esse resumo que eu vou mandar para vocês. Quem interessar é só me pedir aqui no direct que eu mando para vocês. Mas eu gosto sempre de mostrar e conversar com vocês um pouquinho como eu comecei os estudos do sono. O professor Bergerson, nos Estados Unidos, que tem uma experiência de mais de 51 anos e várias pesquisas e artigos de distúrbios respiratórios do sono. Foi através dele que eu fiz toda a minha pesquisa, os meus estudos, então tenho muito que agradecer ao professor Bergerson. E onde ele mostra no artigo dele que média de 40% das crianças são respiradoras orais. Mas quando a gente vai investigar, muitas crianças têm a respiração oral e têm associados outros sinais e sintomas. Então, nós passamos a observar no consultório uma experiência clínica onde a gente pergunta vários itens, né, nesse questionário comportamental do sono, né? Como a criança dorme, se ela dorme a noite inteira, se ela tem insônia, se ela acorda de madrugada, quantas horas ela dorme de sono por dia, se ela tem síndrome das pernas inquietas, pavor noturno, enurese noturna, se ela tem o sono inquieto e durante o dia, se ela tem cansaço, se ela tem sonolência, hiperatividade, desatenção. Então, todas essas perguntas são importantes a se fazer em relação ao sono. Mas a maioria das mães, elas nos chegam perguntando: doutora, meu filho range muito os dentes à noite, faz muito barulho. Então, como a gente falar sobre o diagnóstico de bruxismo? Porque eu estou há 22 anos tratando as crianças que têm bruxismo. E antigamente, a gente falava até na sala de aula, eu sou professora de ortodontia infantil, que na verdade o bruxismo a gente tem que aguardar os 6 anos de idade para se tratar. Quando irrompe o primeiro molar permanente e ele vai ter um levante, né? O primeiro levante da mordida, onde a criança ela vai melhorar esse bruxismo. E também falou-se muito que o bruxismo estava relacionado com vermes, relacionado com o fator emocional, as crianças que eram muito estressadas ou que eram muito tímidas, ou a criança que tinha muita raiva, essa criança rangia mais os dentes. E isso foi falado por muitos anos, que o bruxismo é multifatorial. Só que hoje, com os avanços das pesquisas de distúrbios respiratórios do sono e com o avanço da nossa experiência no consultório, nós observamos que as crianças começaram a aumentar o índice de bruxismo. Foi feito um estudo no meu consultório com 470 crianças. Dessas 470 crianças,
420 apresentaram algum sinal e sintoma de distúrbios respiratórios do sono. Entre esses sinais e sintomas, crianças 41% com respiração oral, 37% com bruxismo, ranger de dentes, 19% com ronco, 7% com apneia. Então, muitos distúrbios respiratórios do sono, onde a gente observa que, na verdade, o bruxismo, ele não é um distúrbio do sono. Ele pode ser o bruxismo Gente, tô nervosa. Por que eu tô nervosa? Eu tô aqui com vocês, tá tudo bem. Então, o bruxismo, ele é um comportamento muscular pelo sistema nervoso central. Então, ele é um distúrbio do movimento do sono, onde a criança que tem um bruxismo, ela pode estar associado com o ronco, ou muitas vezes associado simplesmente à criança que respira pela boca e não consegue respirar pelo nariz. Então, quando ela respira pela boca, ela fica estressada de não conseguir respirar. Esse estresse causa uma pressão na tuba auditiva, onde ela tem que abrir a boca e jogar o queixo para frente, a mandíbula para frente, para ela conseguir melhorar esse padrão respiratório. Então, é como se o bruxismo fosse um mecanismo de defesa, onde a criança ela está avançando a mandíbula para poder respirar melhor. Então, Lobeso e Manfredini, em 2018, eles fizeram um consenso novo sobre o bruxismo, onde mostra que o bruxismo, ele não é um distúrbio do sono, mas ele é uma consequência também, onde nós vemos que as crianças que têm ronco, obstruções respiratórias, principalmente devido à adenoide hipertrofiada ou amígdalas hipertrofiadas, ou muitas vezes a criança que tem rinite alérgica ou asma, essa criança ela tende a aumentar o bruxismo. E no artigo recente de 2020, posso passar esse artigo para vocês? Esse artigo, ele é um artigo de Lins Lamenha de 2020, onde ele fala sobre o provável bruxismo noturno e a relação com os hábitos orais, o tipo de mordida e a respiração oral. Onde ele mostra que há uma estatística significativa mostrando que a criança que tem obstrução respiratória ou respiração oral, ela tem até 2 vezes, 2,7 ou até 3 vezes mais chance de aumentar o bruxismo. E isso, ele é congruente com o que a gente encontra no consultório. Então, quando chega a época do frio, as crianças que têm mais obstrução respiratória, rinite alérgica ou mais asmáticas, elas tendem a aumentar o bruxismo. E é quando as mães nos procuram mais no consultório. Então, qual é a conduta? A criança que vem e ela tá com rinite alérgica, primeiramente nós vamos indicar para o otorrino, para avaliar se é só uma rinite alérgica ou se é uma asma e por que ele está rangendo os dentes. Então, primeiro é a avaliação respiratória, porque muitas vezes, com tratamento medicamentoso, muitas vezes os médicos entram mesmo com os antialérgicos ou mesmo com os corticoides para melhorar esse padrão respiratório dele e melhorar a rinite alérgica. Nesse tratamento medicamentoso, as crianças podem melhorar a respiração e podem melhorar o bruxismo. Mas muitas vezes esse bruxismo não está relacionado somente à obstrução respiratória. Pode ser o refluxo, ou pode ser uma criança que esteja também num momento de ansiedade, ou um momento de tristeza, ou uma criança que esteja com mais raiva. E esse aspecto comportamental, ele não é o determinante, mas ele pode aumentar o bruxismo. A criança, quando o irmãozinho nasce, ou quando os pais se separam, então ele pode aumentar o bruxismo. Ele não quer dizer que seja a causa principal, mesmo porque ele é multifatorial e principalmente está ligado ao sistema nervoso central, como nós já falamos da pesquisa do Lobeso e do Manfredini. Enfim, como tratar? Nós vamos tratar primeiro de forma preventiva, indicando para o otorrino para ver qual é a causa dessa obstrução respiratória. Se essa criança melhorou o padrão respiratório e ele continua rangendo os dentes,
e isso está afetando o sono da criança, a criança está inquieta, com sonos fragmentados, pode ter até associação de ronco, apneia e associado ao bruxismo, tem que ser feito algo para essa criança, porque isso pode interferir. Muitas vezes essa criança pode ter apneia ou ronco e isso ter uma diminuição da oxigenação cerebral e esse sono dela não está restaurador. Essa criança ela pode ter comprometimento até neurocomportamental e cognitivo durante o dia. Criança que está cansada, criança que está muitas vezes hiperativa ou desatenta, sendo classificada até como déficit de atenção. Será que essa criança está respirando bem? Então, após a avaliação do otorrino, é importante avaliar. Está na hora da doutora Dani falar. Posso falar? O que a gente avalia como ortodontista, doutora? Então, acho que o bruxismo, hoje na clínica, é uma das queixas mais comuns. Como eu trabalho, eu tenho um consultório também em Brusque, em Joinville, o que eu percebi? Em Brusque é a cidade mais úmida do mundo. Aqui as crianças, 85% das problemas respiratórios. Então, eu percebi que em Joinville, o índice de bruxismo é muito maior. Então, o que condiz que isso também é associado a problemas respiratórios, né? O que a gente avalia? Antigamente, a gente falava assim, prótese, se desgastou a ponta do canino, tem bruxismo. Hoje em dia, só desgaste dentário não pode ser considerado bruxismo. Tem que avaliar outros fatores também, né? Por exemplo, verificar se a criança tem indentações na língua, a criança que morde a língua, a criança que morde bochecha. Muitas crianças são mais gordinhas, mais obesas, ela chega assim, ó, minha bochecha aqui, ó, tá toda branquinha, tá toda mordidinha. Isso também é um sinal de bruxismo. A gente chama linha alba. Se ela relata dor na musculatura da face, no rosto, se a criança relata uma dor de cabeça frequente, também pode estar relacionado. Eu converso muito com a criança também, porque eu acho que sempre que a criança aparece para mim com bruxismo, ela tem um sofrimento associado, sabe? É interessante que não existe, não li isso na literatura, mas sempre tem alguma causa, alguma coisa que está perturbando essa criança. Então, nem sempre é em casa, muitas vezes é na escola, muitas vezes é bullying na escola, alguma coisa está incomodando essa criança. E conversar com os pais também, porque os pais, tem muitos pais que relatam para mim que eles não conseguem dormir do barulho do ranger dos dentes dos filhos, né? Então isso atrapalha até o sono dos pais. Muitas vezes eu peço para os pais filmarem a criança dormindo e me mandar esse vídeo para a gente ter um diagnóstico melhor, né? Então também a gente tem que saber que tipo de bruxismo essa criança tem. De acordo com o circadiano, se ele acontece, ele pode acontecer à noite. Então nós podemos ter também o bruxismo do sono, que é o que a doutora Paulene estava falando, que acontece à noite, e o bruxismo da vigília, que é quando a criança movimenta os dentes ou a mandíbula acordada, né? A queixa mais comum na clínica hoje é realmente o bruxismo do sono, né? Que está mais relacionado ao sono. E se esse bruxismo ele é de origem primária ou secundária também, né? Primária, geralmente, ele é de origem idiopática, genética e controlada pelo sistema nervoso central. Quando o bruxismo é secundário, ele pode estar relacionado a vários fatores, como distúrbios respiratórios, como a doutora Paulene acabou de falar, né? O DRS, refluxo esofágico, muita criança também, o refluxo incomoda muito. Se a criança tem refluxo, se ela não teve uma alimentação adequada, por exemplo, a criança comeu uma pizza, vai dormir, isso vai interferir bastante no sono dela também. Doenças que a criança tem, fatores exógenos, como o uso de medicação e fatores ambientais também, né? E esse bruxismo do sono secundário, o que ele pode ser? Então, acho que, como a doutora já citou, que ele está mais ligado às obstruções das vias aéreas superiores, né? As rinites, a criança com dificuldade respiratória, ela não dorme bem, ela não tem um sono superficial, ela não chega nos estágios profundos do sono. Então, aquela criança na ortodontia que a gente fala a face do respirador bucal, né? A criança que já chega com olheira, cansada, ela relata que ela não tem dificuldade de aprendizagem na escola, né?
O ronco também, né? O ronco também ele é considerado, como a apneia também, como um bruxismo protetivo, porque ela movimenta a mandíbula para frente para poder respirar melhor, né? Outros fatores, como o TDAH, o transtorno de déficit de atenção, que usa o metilfenidato, a ritalina que ela predispõe ao bruxismo também. As paralisias, o autismo, a síndrome de Down, né? Então, acho que a gente precisa, principalmente, fazer uma anamnese muito boa para ver o que está acontecendo com essa criança. E tem um tratamento multidisciplinar. Tem que olhar, como a doutora Paulene disse, sempre olhar o narizinho, ver se não tem obstrução, olhar a amígdala, se essa criança não tem uma amígdala hipertrófica, encaminhar para o otorrino, ver se ela não está com problema com adenoide, com outros problemas que essa criança pode ter, com alergias severas, que estão impedindo essa criança de respirar e também estão atrapalhando o sono, né? Então, assim, doutora, em relação ao tratamento, que eu acho que é o que todo mundo quer realmente saber qual é a nossa conduta, o nosso protocolo, né? O diagnóstico, a gente sabe que não adianta só ver o desgaste dentário, e muitos procuram, nossa, está associado à mordida cruzada posterior, à mordida profunda. Não tem estatisticamente comprovado que a maloclusão ligada ao maior bruxismo. Mas o que a gente observa na clínica é que as crianças que têm o retrognatismo mandibular, uma mordida profunda, eles têm apresentado maior índices de bruxismo, de ranger. E eu acredito que isso também pode estar correlacionado. Provavelmente as crianças que têm um retrognatismo mandibular, muitas vezes pode ser uma criança com face adenoideana, com dificuldade respiratória, então ele não consegue ter um padrão respiratório e por isso essa criança avança a mandíbula para poder respirar melhor. Então, como nós estávamos dizendo, se a criança ela tem um bruxismo e ela é saudável, então, essa criança, se ela não tem uma maloclusão, se essa criança respira bem pelo nariz, ela não tem refluxo, se é um bruxismo devido a uma resposta mesmo muscular involuntária do sistema nervoso central, a gente pode não tratar com nenhum aparelho e aguardar, porque ela não tem uma maloclusão. Agora, se esse bruxismo está afetando o sono da criança, associado com síndrome das pernas inquietas, pavor noturno, enurese noturna. Muitas vezes a criança, um sono inquieto, dor no pescoço, ou dor muscular, ou a criança, dor de cabeça, de tanto que ela tem um apertamento dentário, nós temos alguns aparelhos que a gente usa, que não são aparelhos de acrílico, é claro, porque o acrílico ele é usado mais para o adulto, né? Como um controle do bruxismo. Então, a nossa experiência em pesquisa é com o aparelho Habit Corrector. Esse é um aparelho que ele não é indicado para o bruxismo, ele é indicado para melhorar o padrão respiratório, primeira coisa. Então, ele é um aparelho que a criança encaixa a arcada superior e a arcada inferior, e ela sela o lábio aqui, tá? E a criança, geralmente, que usa chupeta, mamadeira, ou sucção de dedo, deglutição atípica e a língua é baixa, essa criança tem artigos mostrando da Zenari, Simões e Zenari, um artigo de fonoaudióloga, que a criança que usa chupeta, ela tem uma tendência maior de ter o bruxismo também depois. Então, quando a postura de língua é baixa, a criança eleva a língua nesse dispositivo. Quando ela eleva a língua, ela aumenta a passagem aérea. Com isso, ela consegue melhorar não só a respiração oral, o padrão de respiração nasal, mas melhora o bruxismo de forma secundária. Então, a criança que tem o bruxismo e é saudável, nós vamos aguardar ela ter 6 anos de idade e esse bruxismo vai melhorar. Ele tende a melhorar. Como? Eu indico otorrino, eu indico a físico-quântica do sono, que teve uma live maravilhosa sobre isso, eu uso no meu filho, chama Nutrisono, uso florais, uso massagem, a criança fazer massagem, a mãe fazer massagem nela, massagem nas narinas para abrir a passagem aérea, a massagem aqui, que é outro ponto. Então, eu uso muitos artifícios integrativos, da medicina integrativa para criança que não tem um bruxismo
não saudável. Agora, quando a criança tem um bruxismo e ela não é saudável, o que é isso? A criança que tem associado uma obstrução respiratória, ou ela tem um ronco associado, ou ela tem apneia, pode ter uma amígdala hipertrofiadas, e quando tem o tecido adenoideano acima de 70% e tem o bruxismo, pessoal, muitas vezes a criança tem que operar, e quando ela opera da adenoide acima de 80%, essa criança melhora o ronco, melhora a apneia e melhora o bruxismo. Já tem artigos mostrando que após a cirurgia de adenoide, eles tendem a melhorar o bruxismo. Então, se o caso é severo de obstrução respiratória, primeiro consulte o otorrino para resolver essa situação. Segundo, se a criança range os dentes e tem uma rinite alérgica, ou às vezes ela tem uma adenoide de 40%, não é caso de cirurgia de adenoide. Nesse protocolo, eu prefiro entrar com uma avaliação com o ortodontista. Primeiro, essa criança, ela tem bruxismo, ela não é saudável porque ela tem obstrução respiratória ou porque ela tem um refluxo e ela tem associado uma maloclusão. Então, se essa criança tem uma mordida cruzada posterior, um bruxismo e ronca, então essa criança, muitas vezes, só da gente utilizar um aparelho disjuntor ou um aparelho ortopédico que vai melhorar o crescimento maxilar, melhorar a passagem de ar, muitas vezes ela vai melhorar esse bruxismo. Mas quando a criança não tem mordida cruzada posterior, muitas vezes essa criança tem um retrognatismo mandibular e uma mordida profunda e um bruxismo. Se essa criança tem, a partir de 3 anos de idade, e ela tem uma respiração oral, ela tem um sono fragmentado, uma maloclusão, uma mordida profunda, um retrognatismo mandibular, se ela tem associada a respiração oral, nós podemos usar um aparelho miofuncional para melhorar o padrão respiratório. E com isso, consequentemente, ela vai melhorar o bruxismo. Então, o aparelho que eu utilizo é o Habit Corrector, que é da minha experiência de pesquisa com este aparelho, com 60 crianças com bruxismo e 60 crianças sem o bruxismo, onde nós utilizamos o aparelho. Em 60 crianças, nós tivemos 93% de aceitação do aparelho e melhora do bruxismo já no primeiro mês de uso noturno. Então, isso é muito positivo, mas o melhor, é claro que ela ia melhorar o bruxismo, porque ela está com um dispositivo que vai facilitar, mas a diferença é que ela melhora o padrão respiratório. Em média de 3 meses, ele já adquire um novo padrão respiratório, porque ele sela o lábio aqui, e a criança que tem a língua baixa, ela eleva a língua para esse dispositivo. Esse dispositivo vai melhorar o padrão, a posição da língua. Quando melhora a posição da língua, avança a mandíbula e com isso melhora esse padrão respiratório. Então, a experiência com as crianças de 3 anos a 7 anos de idade com este aparelho Habit Corrector. Mas, Paulene, a criança que tem o bruxismo, ela vai melhorar com 6 anos de idade. Se ela tem o bruxismo associado com algum distúrbio do sono, respiração oral ou ronco, aí sim eu vou tratar. Se a criança tem só o bruxismo e não tem maloclusão, ela não respira pela boca, nós não vamos tratar, nós vamos acompanhar. Essa criança com 6 anos de idade, ela pode melhorar o bruxismo. Como ele é multifatorial, ele pode voltar em várias épocas da vida, provavelmente quando ela está com desafios cognitivos ou desafios comportamentais. E me perguntam, quando eu uso esse aparelho, eu posso usar em crianças acima de 7 anos de idade? Com 7 anos de idade, se a criança ela tem o bruxismo, nós temos que avaliar outros fatores. Porque muitas vezes ela tem o bruxismo associado a uma mordida profunda e pode ter também associado o apinhamento dentário. Então, muitas vezes a criança tem a atresia maxilar leve, um retrognatismo mandibular, um bruxismo, e onde eu não vou usar um aparelho, o Habit Corrector. Eu posso usar um aparelho, que é o que eu uso,
que é um guia de oclusão. Ele é um aparelho que tem as edentações e eu considero que seja um alinhador funcional e não alinhador estético, que as crianças não precisam alinhar dentes por estética, elas precisam melhorar o padrão respiratório. Então, a criança, ela oclui a arcada superior e a arcada inferior, quando ela tem um retrognatismo mandibular, ela avança a mandíbula e pressiona o aparelho. Quando a criança tem mordida profunda, um leve apinhamento dentário e apresenta o bruxismo leve a moderado, nós podemos usar esse aparelho não para tratar o bruxismo, mas para melhorar o posicionamento dentário como guia de oclusão, melhorando a dimensão vertical, porque ele vai trabalhar o quê? A intrusão dos incisivos superiores e inferiores, intrusão relativa. E vai trabalhar a extrusão dos posteriores. Então, com esse avanço, vai ter esse melhora dentro alveolar e essa melhora na oclusão vai favorecer e melhorar o bruxismo. Então, esse aparelho tem experiência de 22 anos, ele é um guia de oclusão, ele chama Occlusal Guide para dentadura mista e nós temos para dentadura permanente, mas a minha experiência maior é com a dentadura mista. A criança, ela tem, quando tem o bruxismo, ela tem 93% de aceitação com o aparelho. Eles usam, por quê? Porque o bruxismo, ela já tem a tensão de ocluir. Então, o aparelho, ele não cai da boca. Ele só cai da boca quando a criança tem ou o ronco e a respiração associada. Aí, o protocolo de uso é diferente. Quando a criança tem só bruxismo, ele já começa usando o aparelho à noite para dormir e 2 horas durante o dia para assistir televisão. Ou às vezes ele está no videogame e isso traz muito estresse porque ele morde com força. Então, essa criança, ela usa durante o dia, durante 1 hora e depois mais 1 hora à noite e dorme com ele. Quando a criança tem ronco e respiração oral, eu prefiro usar durante o dia primeiro. Então, ele usa para acostumar durante 1 semana com o aparelho. 1 hora de manhã, 1 hora à noite. Depois de 1 semana, ele já começa a usar o aparelho à noite para dormir. Algumas perguntas estão sendo feitas, doutora. Eu vou perguntar e se você puder nos ajudar. Perguntou se esse aparelho... ele pode... A criança de 6 anos usa, é um desafio para os pais, os filhos usarem. Kelly, você que está me perguntando, né? Tem que ser avaliado o padrão comportamental da criança. Inclusive, Kelly, nós temos essa ficha, é um questionário do sono, onde ele vai avaliar a parte de arqueotipo do sono, né? Onde vai ser avaliado como essa criança dorme, os hábitos oromiofuncionais e, principalmente, a avaliação comportamental. Na avaliação comportamental, é claro, tem crianças que eu trato com esse aparelho que são crianças autistas, crianças que têm um alto índice de bruxismo. E aí você fala, essa criança não vai usar, depende. Tem criança autista que eles têm o horário certinho de usar e fazer as determinadas rotinas. Então, eu tenho paciente autista que usa esse aparelho perfeitamente. Outras já têm uma hiperatividade muito grande e não conseguem se concentrar. Então, isso depende de cada criança e depende dos pais. Quanto mais nova é a criança, melhor é a aceitação e maior a ajuda dos pais. Quando a criança vai ficando adolescente, porque eu tenho adolescentes que eu trato também que têm o bruxismo, esses são os maiores desafios. A criança o adolescente que é bruxoma, que ele range os dentes e ele tem crescimento. Então não dá para colocar placa. Eu não coloco placa acrílica. Eu prefiro colocar o Occlusal Guide para dentadura mista para permanente, porque ele é um guia de oclusão. Como ele é um guia de oclusão, ele vai permitir o crescimento fisiológico e se o adolescente tem apinhamento leve ou se ele tem um leve retrognatismo mandibular e ronca, tem um caso desse no YouTube, Pauline Cardoso, vocês podem olhar.
Se o paciente tem 11 anos, tem ronco, ele tem um bruxismo associado e um retrognatismo mandibular, então ele vai avançar a mandíbula, né? Vai ter uma intrusão dos incisivos superiores e extrusão dos molares. Então, esse é o aparelho que o professor Bergson idealizou. Esse aparelho é um aparelho que tem 51 anos de experiência. Já no mundo inteiro, mais de 4 milhões de pessoas já foram tratadas com a mesma filosofia, que se chama Health Start. E o importante é dizer que não são todas as crianças, isso eu já falei logo no começo da live, as crianças que têm um bruxismo não saudável e têm uma maloclusão, nós vamos tratar. A criança que tem simplesmente um bruxismo, pela uma resposta muscular do sistema nervoso central, vocês podem tratar de diversas formas preventivas, não necessariamente com aparelhos ortopédicos ou miofuncionais. E, doutora Daniela, o que tem me perguntado também, a preocupação das mães com as crianças que usam muitos celulares. E essa época agora piorou, porque as crianças têm que ficar fazendo as escolas online, e isso causa muita tensão, porque hoje o bruxismo, gente, se a gente encostou o dente, já é considerado um bruxismo. Não quer dizer, eu só tenho bruxismo se eu estou apertando os dentes, não. Se você tocou os dentes, você já está com uma ação muscular do bruxismo. Então, fala pra gente um pouquinho sobre o uso dos celulares, doutora Daniela. Tudo bom. Ô, Paulene, só vou fazer um parêntese antes, que até antes acho que eu passei um pouquinho. Por exemplo, quando uma criança chega, antes de começar com a parte dos celulares, se ela tem mordida cruzada, por exemplo, essa mordida cruzada, unilateral, bilateral, ela não vai corrigir sozinha com o crescimento. Então, isso a gente tem que corrigir antes de colocar qualquer aparelho, tá? Então, primeiro a gente instala um expansor móvel ou um expansor fixo, mas vai corrigir essa mordida cruzada. Depois, voltando só à pergunta da nossa colega, acho que era a Kelly, a criança usa porque esse aparelho, as pessoas associam o aparelho do bruxismo a uma placa rígida. Esse aparelho não é rígido, então ele não atrapalha o crescimento. Ele dá um conforto para a criança. Outra coisa que é super importante é conversar bastante com a criança. A partir do momento que a criança entende que aquilo vai fazer bem para ela, que vai ajudar para ela, ela usa. Sabe? Eu acho que assim, importante no começo é a motivação da criança. Eu marco a criança, uma semana depois eu chamo ela de novo, converso bastante com a criança. Converso com os pais, mas converso com a criança. A criança pode ter 4 anos, 6 anos, 5 anos. As minhas crianças usam corretamente. E elas sentem muito mais conforto. Elas dormem melhor, respiram melhor, então elas vão usar o aparelho, tá? Ao celular, o que que acontece? Tem aumentado até o bruxismo. Por quê? Porque essa época de quarentena aconteceu como é que eu vou te dizer? Uma falta de rotina familiar. Né? Então, as mães, acho que elas nunca sentiram tanta falta dos professores, né? Os professores nunca foram tão valorizados como hoje. Por quê? A mãe nunca, tem mães que nunca, desde a época que tiveram o bebê, ficaram tanto tempo com o filho em casa. E muitas dispensaram as babás, dispensaram as faxineiras, as diaristas, quem cuidava da criança e os pais que estão cuidando da criança. Então, tem muita mãe me ligando e dizendo, meu Deus, eu não sei mais o que eu faço com a criança. Né? Perceberam uma hiperatividade maior na criança, perceberam um distúrbio do sono, perceberam agitação na criança, ronco. E antes, muitas vezes, não percebiam isso. Por quê? Porque também não estavam muito tempo com a criança, né? Outra coisa, muitas mães deixam a criança no celular muito tempo e não estão vendo que a criança, o cérebro da criança, não pode assistir a todos os conteúdos que tem no celular. Ela não pode ficar liberado o Instagram para ela, o Facebook para ela. Né? Nem a televisão fica tanto tempo. Então, o que agora, a gente percebe? Doutora, assim, não é que o celular é a causa de bruxismo ou vice-versa, a consequência. Não é isso. Não. É que o aumento, o excesso do celular ou da televisão ou a compressão cervical, isso pode aumentar a ação, né, involuntária do bruxismo mesmo, porque a criança fica mais tensa. E pode estar associado também com as dores de cabeça, dela pressionar. Tem alguns videogames e algumas séries, que a criança fica tensa e travando os dentes. Então, isso é que é preocupante, né? Então, a higiene do sono, ela é muito importante. E nós temos aqui no consultório um gibi educativo que chama Heróis do Sono.
esse gibi nos ajuda muito a conversar com as crianças. Nele, nós temos a higiene do sono. Algo bem simples. Não adianta só falar, olha, 8 horas para o videogame, para a televisão. E é necessário uma rotina do sono de forma que possa acalmar essas frequências cerebrais, porque estão agitadas. Então, eu recomendo muito, eu tenho 3 filhos, eu gosto muito da rotina. Desliga a televisão, vamos para o banho. O banho é um relaxamento, né? Esse banho nos bebês podem ser feitos com banho de camomila, usar Desculpa. Posso falar que tá com tosse? Pode. Então, o que eu falo para elas? Pelo menos desligar a TV, os aparelhos eletrônicos 30 minutos antes do sono, fazer uma rotina com essa criança, por exemplo, tomar um banho, usar o banheiro, escovar o dente, vestir o pijaminha, levar a criança para a cama, conversar com ela, contar uma história, né? Como a gente tem, se a doutora Renata estiver assistindo, né? Do Rafa, história. Dar um beijo de boa noite e apagar a luz, principalmente o quarto tem que estar numa temperatura agradável, tem que estar agradável para essa criança, não pode ter luzes ligadas, dormir com a televisão ligada, com o som ligado, com iluminação externa, né? Se a criança é alérgica, ter cuidado disso, de tapetes, de cortinas, de tirar os alérgenos, tudo que pode dar. Limpar o nariz. Tá? Limpar o narizinho, isso mesmo, sempre, todos os dias limpar o narizinho da criança, né? Ensinar a criança. Outra coisa, os pais não devem deixar a criança dormir, por exemplo, na sala para levar ela na cama. Já ensinar ela a ter essa rotina dela dormir sozinha no quarto e deixar ela para lá dormir. Porque se ela tiver um despertar à noite, ela vai conseguir voltar a dormir sozinha também, né? Então, toda essa... Ela tem que... A hora de dormir... hora gostosa, tem que ser uma hora tranquila, tem que ter um tempo para relaxar, a alimentação também tem que ser uma alimentação mais leve antes de dormir. Acho que tudo isso, né, doutora Pauline? Sim. E outro, eu vi que uma paciente... Oi, Shirley, tudo bem? Uma paciente acabou de comentar, a Amanda. Tô até com a fotinha dela no livro. A gente tem esse livro de ortodontia infantil, gente. Então, a Amanda me procurou porque ela rangia muitos dentes, mas ela tinha uma mordida profunda e um sorriso gengival. Então, ela usou o aparelho Occlusal Guide só para dormir e durante o dia para assistir televisão, 1 hora, 2 horas por dia, ou para fazer tarefa, ou para tomar banho. Então, esse aparelho é o aparelho que o professor Bergson idealizou. E olha como ela melhorou o sorriso gengival. Então, assim, esses aparelhos a gente utiliza não só para o bruxismo, tem que ter uma outra causa. Então, quando associado, a criança tem respiração oral, muitas vezes ronco, associado com bruxismo, e até mesmo com a enurese noturna, ela tem uma associação muitas vezes com o ronco. Então, nós temos muitos casos de crianças que começaram a usar os aparelhos miofuncionais e melhoraram a enurese noturna. Então, isso é outro curso que a gente pode estar dando. Eu preciso de muito tempo para explicar para vocês, mas existe essa indicação. E o resultado do aparelho é em média de 6 meses, quando a criança tem uma respiração oral e o bruxismo, média de 1 mês, ela já melhora, mas não quer dizer que ele não vai voltar, porque não vamos dizer que nós vamos tratar o bruxismo, nós vamos controlar o bruxismo. Então, a criança que ela usa esse aparelho com 8 anos de idade, ela usou 6 meses. Se ela voltar a ranger os dentes com 10, 11 anos, é o mesmo aparelho. Porque esse aparelho, ele é medido, ele é um aparelho pré-fabricado, medido da distância intercaninos. Então, aqui as edentações atrás, elas são para dentadura mista. Então, muitas vezes, o mesmo aparelho que eu usei com 8 anos de idade, eu falo para a mãe, guarda o aparelho. Porque se a criança tiver apinhamento dentário, ou se ela tiver ainda no pico de crescimento com 11 anos, e tiver um retrognatismo mandibular, ela pode usar o mesmo aparelho. Por isso que eu gosto muito da filosofia do professor Bergson, que ele é um guia de oclusão. Ele é um aparelho que ele permite o crescimento fisiológico dos ossos
e também um alinhamento dentário mais funcional. Então, nós estamos aí nos últimos 5 minutos, deixar claro para vocês que eu utilizo o aparelho quando tem associado maloclusão e bruxismo, de forma fisiológica, mas quando tem associado respiração oral, eu prefiro usar o Abit Corrector, porque ele tem o selamento labial e ele tem o reeducador de lingual que vai elevar a língua e melhorar a passagem aérea. Então, este livro que alguém me perguntou aí, esse livro de ortodontia infantil ou o livro de distúrbios respiratórios do sono, nós temos no nosso site ortodontiainfantil.com.br. Mas vocês podem me procurar no Telegram. Telegram está escrito distúrbios respiratórios do sono. Então, o Telegram eu estou entregando a ficha clínica, protocolo de uso dos aparelhos, os vídeos das crianças, porque eu tenho o curso clínico. Atualmente não, mas a partir de agosto nós estamos voltando aqui em Goiânia. Esse curso clínico eu atendo 30, 40 crianças de um projeto social que chama Heróis do Sono, onde a gente coloca os aparelhos e nós temos resultados fantásticos. Essas crianças melhoram a respiração, melhoram a mordida, a mastigação e melhoram principalmente o padrão respiratório do sono. Então, isso faz a diferença. Se a criança que range os dentes e está inquieta, com sono fragmentado, acordando várias vezes à noite, ela não acorda bem. Ela muitas vezes está com déficit de atenção, hiperativa, desatenta. Então, pais, observem como seu filho dorme. E não quer dizer que você tenha que tratar toda criança que tem bruxismo, não. Você tem que avaliar primeiro as condições, se esse bruxismo é numa criança saudável ou não saudável. Então, avalie com o otorrino, o ortodontista, o odontopediatra, os fisioterapeutas são fantásticos e as fonoaudiólogas trabalham bastante o fortalecimento, tanto do ocioide, fortalecimento muscular, para essa criança também não ficar hipertônica, travando os dentes. Até o bucinador é trabalhado para melhorar o bruxismo também, né? Então, doutora Dani, vou deixar você finalizar e estou aí à disposição de todos. Se eu não respondo no dia, no direct, vou responder no outro dia e vou deixar meu celular para vocês. Doutora Dani. Bom, pessoal, olha só. Por que eu sou apaixonada por esse projeto DRS dos distúrbios respiratórios do sono? Por que eu percebi? Os distúrbios respiratórios do sono são um problema de saúde pública muito grave. Hoje, aqui em Joinville, as crianças que eu atendo e as crianças do projeto social são 85% das crianças. Você muda a vida da criança, você muda a vida dessa família. As crianças dormem melhor, respiram melhor, elas têm um aprendizado melhor na escola, os hormônios melhoram. Muita criança que está com obesidade, que está com diabetes, é tudo relacionado a distúrbio respiratório do sono. Então, assim, o sono é fundamental. A partir que vocês lerem mais, vocês conhecerem mais, vocês vão ver como a gente muda a vida dessas crianças e dessas famílias. Eu digo, a gente salva muitos casamentos, né, Paulene? Porque muitas crianças que são consideradas crianças extremas, crianças... Tem um pai que ele chega para mim e diz, eu vim aqui para ver. Você tem que estar dando algum remedinho para minha filha, porque ela mudou o comportamento. Era uma menina que dormia na escola, era uma garota problema e agora tira o primeiro lugar na escola. Então a criança, ela adorar, por quê? Porque você mudou a vida dela. Você transformou essa menina, né? A menina que era considerada uma menina problema, que não conseguia aprender, que tinha problema de memória. Tem um menino que ele diz, o problema era que o meu nariz não funcionava, agora ele funciona, agora tudo está bem na minha vida. Então, é incrível. E o Bruno também, ele sempre fala, né, que agora ele vai conseguir fazer a festa do pijama dele, né, que antes ele tinha enurese noturna. Então, tu vê que você muda a vida dessas crianças e realmente elas passam a ter uma qualidade de vida muito melhor. A criança que não respira bem, que não dorme bem, não tem como ela ser feliz, não tem como ela ter um bom aprendizado, ela ter uma boa qualidade de vida. A imunidade baixa, o cérebro recebe até 30% menos oxigênio. Então, isso assim, muda muito. 30% é muita diferença na vida de uma pessoa, né? Então, acho que isso eu tenho que agradecer muitíssimo a Pauline, ao Francisco, ao Anderson também, a toda a equipe do DRS, porque eu acho que isso muda a vida das crianças para muito, muito, muito melhor.
Isso, e a Acho que clínica era do isso. sono, a clínica do sono é um espaço para a gente atender essa criança de forma diferente, com aromoterapia, com ensinando as mães a fazerem massagem, as crianças relaxam, têm um sono melhor, o questionário do sono, nós temos os folders, esses folders que são educativos nas escolas, as escolas, os pais, os professores precisam entender que o distúrbio respiratório do sono, a respiração oral, o ronco, a apneia, isso pode afetar na parte neurocomportamental cognitiva da criança. Então, é muito importante avaliar com ortodontista, com otorrino. E a clínica do sono, ela é integral, porque nós temos psicóloga, fonoaudióloga, fisioterapeuta, que vai avaliar a coluna da criança. Muitas vezes ela tá corcunda, tá travada. Pega no pescocinho das crianças que estão no celular. É tudo travado. Esse travamento aqui, a criança ela não tem uma qualidade de relaxamento. E hoje isso é fundamental na nossa vida. Então, esse alerta mesmo para os pais procurarem os profissionais que trabalham com sono, né? Os ortodontistas e odontopediatras que têm essa expertise em atender crianças do sono. E a clínica do sono, nós temos ela aqui em Goiânia, em Mineiros, Anápolis, Brasília, em Joinville, agora em Salvador. Então, são várias oportunidades. E nós temos um quiz do sono. É um questionário do sono no nosso site. Nosso site é drs.med.br. Então, todas as crianças, os pais podem fazer esse quiz do sono, mas é claro, é só uma avaliação para você procurar os dentistas e que estão estudando e expertise nessa área do sono mesmo, né? Então, a clínica do sono eu atendo aqui na Excel Kids. Vai ser um prazer te atender. Quem está perguntando é a mãe é a Jujuba. Tô vendo aí. Então, vai ser um prazer te atender, tá bom? E as perguntas que eu não respondi, vou tentar responder no direct, tá? Tô olhando aqui, quem quiser fazer de novo. Gente, entra no Telegram, DRS. Eu estou entregando toda a ficha clínica, o protocolo, os aparelhos, tudo que vocês tiverem dúvida, nós estamos aqui para apoiar vocês. E esses aparelhos que nós falamos, os miofuncionais, eles são aparelhos com pesquisa científica, experiência clínica. O professor Beggs tem 51 anos de experiência nos Estados Unidos, por isso é que eu uso. Então, eu tenho muito que agradecer, porque o que eu aprendi de distúrbios respiratórios do sono foram com as pesquisas, com os estudos e com a experiência clínica do professor Bergerson. Então, thank you, Dr. Bergerson, for all your experience. And the Healthy Start system is a different way to treat the kids and to get better respiratory and also better outcomes in our sleep. Our kids are going to sleep better. Thank you very much. Obrigada, Dr. Bergerson. Fiz essa dedicatória por ele, porque ele é um grande pesquisador americano. Foi ele que idealizou esses aparelhos. E esses aparelhos nós temos no mundo inteiro. O Habit Corrector sendo usado para crianças que respiram pela boca. Tem muitas vezes ronco associado e também associação do bruxismo. Para deglutição atípica também. E o Occlusal Guide, que é um aparelho, que é um guia de oclusão, ele é um alinhador funcional. Ele é um guia de oclusão onde vai melhorar não só a relação dentária, mas a relação funcional, como eu já mostrei para vocês, onde a criança que tem o retrognatismo mandibular, ela avança a mandíbula e vai aumentar a passagem aérea, com isso ela consegue respirar melhor. Quem respira melhor, dorme melhor, mastiga melhor e tem uma qualidade de vida, né, excelente. Então, conheça a nossa clínica do sono, tanto em Joinville quanto em Goiânia. Em Joinville, vocês podem procurar a doutora Daniela. Ela tem uma enorme experiência, né, com a equipe dela, aí da Clínica do Sono Kids. E estamos nos últimos minutos. Quero aproveitar para falar para vocês em que as crianças aprendam a meditar. Meditar não é fechar o olho e ficar parada quieta. Meditar é estar presente em tudo que nós estamos fazendo.
Então, nós estamos tendo aí um movimento que chama Revolução da Presença. Vocês podem olhar no Instagram, tá bom? Então, as crianças têm que estar presentes. Se eu estou comendo, eu estou comendo. Se eu estou tomando banho, eu estou tomando banho. Se eu estou estudando, estou concentrada estudando. E isso no mundo de hoje é muito difícil. Então, façam as meditações também, aprender a respirar pelo nariz, limpar o nariz e respirar. Isso faz toda a diferença na respiração com o uso dos aparelhos miofuncionais. Não é, doutora Daniela? É verdade. Muitas crianças, eu tive até experiência no bebê que nasceu, não aprendia a respirar, mas teve insônia durante toda a gravidez, né? Então, assim, muitas crianças, a gente tem que ter esse trabalho de ensinar ela a respirar corretamente. Então, por isso que são muito importantes as consultas clínicas, o incentivo, ensinar a criança a respirar. Até mesmo a bandagem. Nós estamos utilizando muita bandagem, que é uma terapia com a fonoaudióloga, até para os bebês, principalmente os bebês síndrome de Down, ou os bebês que já nascem com alguma dificuldade de fechar a boca, às vezes eles não conseguem, ou o freio aqui é curto, ou ele tem alguma alteração. Então, a bandagem, ela é maravilhosa para criar um novo padrão respiratório também, né? Isso faz todo o diferencial. Quando a criança usa o aparelho cai à noite nos primeiros 10 dias, quando você associa com a bandagem elástica com as fonoaudiólogas, faz total diferença. Então, consultem com as fonoaudiólogas. Nós temos aqui a clínica do Sono Kids, eu atendo com a fonoaudióloga. Isso faz total diferença, porque a fonoaudióloga vai ensinar a selar os lábios, tonificar, postura de língua adequada, e com isso vai melhorar o ronco e vai melhorar o padrão respiratório e até mesmo o bruxismo, quando elas trabalham com o bucinador. Então, as fonoaudiólogas, nosso grande abraço, obrigada por vocês nos ajudarem. Ortodontia com fonoaudióloga tem tudo a ver, e nós vamos ter uma live com a doutora Patrícia Faro. Aguarda, essa fonoaudióloga maravilhosa de São Paulo. Vou estar falando com ela, acho que é dia 27 de abril. Então, eu vou mandar aí para vocês. Olhem no nosso Telegram. Nosso Telegram toda terça e quinta. Telegram, distúrbios respiratórios do sono. Nós estamos aqui para nos unir, para crescer juntos, para expandir. E eu quero ajudar vocês, tá? Então, esse último minuto. Um grande beijo, Dani. Oi. Eu ia falar só uma coisa. Acho que nós, dentistas, temos que aprender mais a trabalhar essa equipe multidisciplinar, né? A conversar mais com os pediatras, com os otorrinos, com os médicos. Acho que isso está muito distante. Então, acho que a gente tem que aprender a trabalhar mais em equipe, com as fonos, com as físios, com todo mundo, né? Isso mesmo. Então, um grande abraço, gente. Vou encerrando, porque Beijo. eu tenho paciente esperando. Aleluia! Um grande beijo para vocês. Deus abençoe a semana de vocês, o trabalho, a família, que todos estejam aí próximos, felizes, e vamos aprender juntos. Estou esperando vocês no Telegram. E nós vamos falar sobre alinhadores funcionais na quinta-feira com a doutora Fernanda Lima, tá bom? 4 da tarde, esperamos vocês. Um beijo, Dani. Obrigada, Francisco. Um abraço a todos. Obrigada. Você arruma aqui pra mim? É 100 ou 120? É 100 e 120, Não, os dois. De quem que é? Pro doutor Hugo é 100. O saco de 100. E pra mim é 120. Como que encerra aqui? Encerrar.